diferentes. E essa situação, em função da ação direta do Conselho, vem se modificando? Ah, sim. Porque qual foi o papel do Conselho? Uniformizar as práticas administrativas e financeiras, as práticas disciplinares. Então, o Conselho começou a colocar regra nas administrações, a estabelecer os critérios de administração iguais para todos os tribunais, naquilo que é preciso ser igual, porque uma forma de você baratear custos e você fazer o controle é quando você uniformiza as regras. E é isso que o CNJ veio a fazer. Ele uniformizou, ele criou regras específicas para todos os tribunais, deixando uma margem considerável para ser administrado de acordo com as peculiaridades de cada tribunal, mas estabelecendo os limites. São esses limites, que são limites até bastante amplos, que muitas vezes os tribunais começam a reclamar. Agora, qual é a minha experiência? Eu estou no CNJ há 7 meses, na corregedoria. E eu tenho observado que nestes 7 meses já houve uma evolução muito grande, porque é preciso ir com algum cuidado, né? Quem tem uma cultura de não ter controle, se a gente vai batendo para chamar e impor as regras, fica difícil. A mesma coisa se pode conseguir dizendo o seguinte: eu estou aqui com a ferramenta técnica, porque as regras estabelecidas pelo CNJ são regras técnicas de administração. Nós nos pautamos em muitas experiências de empresa privada para administrar a justiça de uma forma que ela tenha eficiência. O que nos preocupa é a eficiência da justiça. Então, nós nos colocamos da seguinte forma: estamos aqui oferecendo as ferramentas adequadas. Agora, se não quiser essas ferramentas, nós não entramos no tribunal. Agora, as consequências de quem não cumpre as políticas traçadas são as consequências que o tribunal vai assumir, porque se estabelecem as sanções. E qual é o nível, digamos, de recalcitrância? Quer dizer, os tribunais, um ou outro, têm evitado cumprir as regras? No início, pelo que eu vi do histórico do CNJ, foi muito grande, uma resistência muito grande. Mas atualmente não. Eu tenho conseguido algumas coisas que eu digo o seguinte: são até miraculosas, né? Tem um determinado tribunal com muitos problemas muito sérios, inclusive o pior deles, que é um problema de corrupção, inclusive já identificado não pelo CNJ, mas pela própria Justiça, né? Mas que este tribunal está tentando se resgatar, né? E o presidente, o corregedor vieram à corregedoria pedir auxílio. E eu digo o seguinte: os senhores contam com o braço forte do CNJ, com o braço forte da corregedoria, o que os senhores quiserem. E eu comecei a orientar. A orientação a partir do orçamento, como é que se elabora um orçamento. Os tribunais não sabiam elaborar o orçamento. E, desta forma, até os repasses, que são chamados de duodécimos, que o Estado tem de pagar, eles eram muitas vezes, saíam prejudicados, porque o Estado calculava equivocadamente em desfavor do judiciário. Nós ensinamos como é que tem de ser feito. Outros tribunais, para estar bem com o governador, numa questão política, recebiam repasses de menos e não reclamava. Nós estamos ensinando a reclamar, porque essa condescendência política dos presidentes dos tribunais, ela é malfazeja para a administração. E dessa forma nós estamos mostrando: primeiro, nós vamos cuidar do orçamento; segundo, nós vamos organizar o precatório, e nós temos um núcleo que vai e ensina como é que se faz o critério de controle dos precatórios, como é que se faz a folha de pagamento, o que está a mais, o que está a menos.
tiramos os excessos, porque há sempre uma tendência do colegiado querer mais um pouquinho aqui, acolá. Então, isso são as ferramentas entregues pelo CNJ para a realização. E eu tenho um fato até pitoresco para contar, porque neste tribunal problemático que o presidente, o corregedor e o vice-presidente, os três, compareceram à corregedoria dizendo: nós queremos acertar o passo. Nós queremos soerguer o tribunal e que o tribunal fique um tribunal forte. E aí eu comecei a mostrar o que é que podíamos fazer. Mando uma equipe para o precatório, mando uma equipe para a informática, mando outra equipe para nós controlarmos as obras realizadas. E aí, quando ele saiu, ele disse assim: eu estou saindo daqui parecendo que tomei biotônico Fontoura. Ou seja, está fortalecido. A senhora não pode contar o nome desse tribunal? Não, eu não gostaria, porque sim, no momento deixa-se soerguer que isso tudo nós vamos abrir, né? O leque para contar. Agora, ministra, eu pergunto à senhora, como é que a senhora encara, às vezes, uma sentença suspeita, por exemplo, de uma indenização exorbitante, como imagino que já teve alguns casos lá sobre a sua consideração? Como é que a senhora, aonde vai esse limite, essa fronteira entre a soberania do juiz e o questionamento de uma decisão judicial suspeita de ter realmente sido feita de forma não corretamente? Essa pergunta é uma pergunta ótima, para nós mostrarmos exatamente onde é que estão as coisas. O CNJ é um tribunal administrativo. Então, em princípio, a competência dele é para os atos administrativos. Nós só podemos fazer a correção dos atos administrativos. Mas a pergunta que se faz é o seguinte: onde é que o juiz comete as improbidades? Os atos administrativos dos magistrados são muito poucos, só praticamente a classe dominante, na parte da administração propriamente dita. Mas os desmandos, a corrupção, ela nasce das decisões judiciais. O juiz comete improbidade através das suas decisões. Estas, dizem, não podem ser examinadas pelo CNJ. Elas têm de ser examinadas através dos recursos, etc. Nós sabemos que o iter de recurso é demoradíssimo. E muitas vezes as situações fáticas, elas se consolidam de forma irreversível. E é exatamente nisso que apostam os corruptos, que não são muitos, são poucos, dentro do Poder Judiciário, pela consolidação da situação fática. Então, o que se pensa hoje, o que se tem de moderno em termos de controle, é de que a decisão judicial absolutamente deformada, que foge às raias da normalidade, que não está contida em razões jurídicas, nas razões intelectivas, mas que estão deformadas sob o ponto de vista de uma avaliação criteriosa da sociedade, estas podem e devem ser corrigidas, porque estas têm efeitos imediatos. Exemplo: se faz a liberação através de um alvará de uma indenização milionária e o juiz dá 24 horas para cumprir. O dinheiro sai, e nós já encontramos isso dentro de esquemas. Sai inclusive do Brasil, o dinheiro sai, vai para o exterior, e o juiz imediatamente, quando o juiz corrupto, quando recebe a ordem de que o dinheiro está fora do Brasil, ele revoga a decisão, diz: eu me equivoquei. Eu estou revogando a decisão. E desta forma ele se cobre. Disse: não, eu não tive culpa. Eu dei uma liminar, ou eu dei uma tutela antecipada, mas eu voltei atrás. E desta forma ele sai do contexto, né? E o dinheiro não volta mais. Isso aí é totalmente perdido. Então, a minha apreciação, e eu digo, eu não posso ser carrasca com o juiz, porque eu sou juíza de carreira, estou há 32 anos na magistratura, amo o que eu faço e posso dizer com segurança que a grande maioria, praticamente 90% ou talvez 96% da magistratura é correta e é digna. Mas de uma sociedade tão esgarçada como a nossa, sempre
existem as ovelhas negras. E o poder de um juiz que está com a caneta na mão é muito grande. E quando nós temos um juiz corrupto, o mal que ele faz para o poder judiciário e para a sociedade é uma coisa incrível. Então, estes precisam ser extirpados o mais rápido possível. E a